Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de junho de 2025. A Ucrânia repeliu ofensiva russa em Konstantinivka, que fica na região de Donbás, especificamente na província de Donetsk. E a Ucrânia elimina um traidor, torturador e colaborador das forças de ocupação russas. E vou fazer também uma atualização do Teatro de Operações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que assiste aos vídeos e não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Também dê o like, compartilhe com as suas redes sociais e faça os seus comentários, eu conto com vocês. Aqueles que desejarem colaborar com a produção dos vídeos, eu solicito que se inscrevam como membros do canal. São quantias irrisórias, mas ajudam a dar uma força para o canal. Começa, se eu não me engano, com R$5. O primeiro nível lá, não me lembro qual que é, e são 3 níveis, então não são coisas exorbitantes. Aqueles que quiserem fazer isso, obrigado a vocês. Tá? A ofensiva russa em Konstantinivka, ela fracassou. É mais uma ofensiva nessa grande ofensiva de verão. Konstantinivka fica próximo a Pokrovsk. Ela, podemos dizer, faz parte daquele cinturão que ajuda a defender Pokrovsk, das linhas de defesa, mas os russos não tiveram êxito em conseguir penetrar, furar esse bloqueio naquela região. Ao invés disso, eles vinham com um grupo de ataque muito pesado. Eles vieram com 18 veículos blindados de transporte de tropas, ou seja, veículos blindados de combate. E eles foram todos destruídos, muitos deles com toda a guarnição dentro. Após a explosão, acho que o pessoal fica atordoado e incendeiam os veículos, e quem não morreu no primeiro momento da explosão morreu carbonizado, não conseguiram sair. Mas à medida que os veículos blindados começaram a ser atingidos, e não são todos atingidos de uma vez só, os outros começaram a sair. Então alguns sobreviveram, aqueles que escaparam dos drones, né, que foram caçados pelos drones. Isso aconteceu há 2 dias agora, e foi um período, uma tentativa de ataque rápida, né? Esse ataque foi feito das 19 horas às 21h20, e durante o dia a Rússia já tinha tentado sondar, através de ataques de reconhecimento, as melhores posições que ela poderia achar que eram mais fracas da Ucrânia. Ela tentou fazer esses ataques através da direção de Oleksandr Kalinov, e não se saíram muito bem. Inclusive, eles atacaram, além dos blindados, vieram apoiados por 13 motocicletas. Todas as motocicletas e os seus ocupantes foram carbonizados. E era uma força um pouquinho superior a 100 soldados, em torno de 120, 130 soldados que estavam envolvidos nesse ataque. E pelo porte dos blindados, digo pelo porte não, pela quantidade de blindados de combate, foi grande o prejuízo da Rússia. A maioria das tropas ali não sobreviveram. O fogo, a Ucrânia fez fogo de artilharia, de morteiros naquela zona da morte, né? E a maioria já ficou ali. Aí os que escaparam, eles foram caçados por drones. Os próprios obuses destruíram os blindados nessa zona da morte. A infantaria que tentou escapar, ela tentou entrar em algumas faixas florestais adjacentes ali a essa linha de confronto, essa linha de frente ali naquela região. E as unidades de defesa estão repelindo esse ataque, destruindo. Eu quero fazer um erro, não foi há 2 dias atrás, foi ontem, tá? É que eu vi 18 blindados, eu olhei da data de... não, ontem é 18 mesmo, desculpe. Foi ontem é dia 18. Eu estava fazendo uma confusão aqui entre 18 blindados e dia 18, né? Mas é ontem mesmo, né? Então, dia 18. Então, todos eles foram destruídos e não conseguiram avançar. Mais um grupo de ataque russo dizimado.
Enquanto isso, a Ucrânia está na sua promessa que ela já fez publicamente, inclusive o próprio presidente Zelensky diz isso, que todos os responsáveis por crimes contra os ucranianos nessa guerra que acontece desde 2014 serão caçados, né, e eliminados. E ontem a Ucrânia eliminou um torturador, que era ucraniano. Ele é nascido na região de Poltava, mas ele estava atuando na região de Zaporizhia, na parte ocupada. Ele estava com os russos, né? E ele tinha funções importantes, inclusive. E ele era responsável pela tortura e morte, ele foi responsável de prisioneiros de guerra na cidade portuária ocupada pela Rússia de Berdiansk, né? Então, a inteligência que informou isso foi feito pela inteligência militar, o UR, né? HUR, que eliminou Mikhailo Hritsay. Ele é um colaborador, eles chamavam ele, os russos, de colaborador sênior, ou seja, uma pessoa importante das autoridades criminosas russas de ocupação. Foi uma operação justamente destinada a eliminá-lo pela inteligência ucraniana, como já citei, o UR, e aconteceu isso em Zaporizhia, onde ele estava atuando agora. E aconteceu também na data de ontem. Segundo a fonte que informou isso, esse colaborador estava diretamente envolvido na organização de repressões contra a população ucraniana, no local e no estabelecimento ele que organizava câmaras de tortura para prisioneiros de guerra, o que, em consequência, morreram muitos ucranianos, inclusive civis inocentes. Ele foi morto a tiros na cidade usando uma pistola com silenciador, segundo a fonte ucraniana informou. Ele já foi vice-prefeito nomeado pela Rússia, era responsável também por infraestrutura, habitação, serviços públicos e setor energético. Era pau para qualquer obra dos russos. A fonte também informou que ele facilitou a apreensão ilegal de propriedades municipais e estaduais em Berdiansk e também a expropriação de propriedades civis para entregá-las aos russos invasores. Então, esses alvos, existem muitos ainda, existem outros colaboradores, né? Traidores da Ucrânia, que são cúmplices do inimigo. Acho que eles agora, com mais eles vão ter que se cuidar mais, porque cedo ou tarde a justiça vai chegar até eles. E essa justiça que a Ucrânia está fazendo, definitivamente, não é das melhores. E a Ucrânia vai chegar a cada um deles, e as atividades deles serão postas a fins, sem nenhuma dúvida. Agora, eu quero destacar também a questão das posições. Ontem, que 136 vezes a Rússia atacou a Ucrânia, ela diminuiu um pouco, ela estava acima de 150, agora, recentemente, nos últimos dias, ela diminuiu bastante a quantidade de ataques. E foram todos os 136 ataques repelidos pelas tropas ucranianas. E a situação mais tensa continua sendo e foi na região de Pokrovsk, que já vamos ver adiante. Quero primeiro falar que foram realizados 32 ataques aéreos da Rússia em todo o teatro de operações, lançaram 43 bombas guiadas. Além disso, eles usaram 982 drones kamikazes, ou seja, caiu bastante o número. 982 é muito grande, mas para uma linha de ataque, né, que eles fizeram nesses 136, de mais de 1.200 quilômetros, é pouca coisa, né? E para atacar, eles realizaram 3.634 ataques às posições das tropas, ou seja, esses ataques são de artilharia, basicamente obuses e morteiros. De acordo com também as informações, as tropas na região de Pokrovsk, que eu queria destacar aqui, realizaram 40 ataques, todos eles foram repelidos. E eles também os russos foram neutralizados 184 ocupantes, né? Então, 184 baixas que eles tiveram. Além disso, foram destruídos 2 veículos de combate, 8 antenas e um repetidor, 8 motocicletas, uma estação de guerra eletrônica, 10 carros, 4 terminais de comunicação via satélite, 34 drones e um veículo de transporte leve, que eles chamam multiuso, né? E
mais uma motocicleta que estava em uma posição de tiro também foram atingidos. Então, a Ucrânia está conseguindo segurar a situação, segundo o Estado-Maior do Exército Ucraniano na região de Pokrovsk. É difícil, mas ela já vem se arrastando desde fevereiro do ano passado, como uma situação muito difícil, mas os ucranianos têm dado conta e segurado os russos ali naquela região. A ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, essa ofensiva que já começou, pelo menos na fase inicial, não está muito forte, não. Está normal como já vinha acontecendo. Não mudou nada, principalmente em Pokrovsk. Muito obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Convido-os, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.